Internet versus literatura? Nada disso. Uma experiência bem-sucedida com estudantes do ensino médio no Rio de Janeiro prova que, quando usada de forma adequada, a rede é um estímulo para que jovens descubram o prazer da literatura. Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas e O Cortiço estão entre as obras literárias mais frequentes nos vestibulares nos últimos 10 anos. Esta turma do ensino médio encontrou um jeito fácil de entender melhor as histórias contadas por Machado de Assis e Aloísio de Azevedo, participando delas com a ajuda do computador. Esse que ele escolheu é Esaú e Jacó, de Machado de Assis. Filha do escritor Nelson Rodrigues, Sônia é a coordenadora do projeto Rio Biografias. Iniciativa que envolve 1.400 estudantes de escolas públicas do Rio de Janeiro. No laboratório de informática, os alunos usam a internet para pesquisar literatura. Depois, respondem a um questionário sobre títulos e autores. Todo mundo sabe contar histórias, todo mundo tem histórias para contar, mas nem todo mundo sabe que sabe. Quando eles percebem que os personagens são iguais às pessoas que eles conhecem na vida real, muito parecidas pelo menos, eles passam a gostar. A partir daí, quem continua a contar as histórias são eles. Com base no que leram e encontraram na rede, os jovens criam novos enredos, cenários e desfechos para o que um dia foi escrito por nomes consagrados da nossa literatura. Ele não pode responder qualquer coisa, ele tem que ter lido o livro, ele tem que saber do que ele está falando para responder isso. O usuário percebe que um diálogo não está à toa na obra, não está por acaso. Ele caracteriza os personagens ou ele apresenta alguma questão. Jéssica se inspirou em O Cortiço, de Aloísio de Azevedo, para desenvolver sua narrativa. Eu resolvi criar uma história de uma menina de 13 anos, que ela engravidou por falta de cuidado e tal. O que um projeto como esse, uma ferramenta como essa, ajudou na elaboração da sua história? Eu sempre tive vontade de escrever, tal. Eu até escrevo algumas coisas no caderno, só que eu tenho muito contato com a internet. E eu descobrindo esse site, que no caso foi que teve aqui na escola e tal, eu achei até melhor, porque eu já estou fazendo uma coisa que eu gosto, que é escrever, através de uma ferramenta que eu tenho o hábito de estar sempre mexendo, que é a internet. Ele escolhe os dois personagens que vão falar, depois ele escolhe o problema, depois ele escolhe quem fala primeiro e aí ele começa a escrever o diálogo. No final, todos podem discutir e criticar os textos dos colegas através de blogs e de um fórum na internet. Eu acho que ajuda a ter mais interesse porque ele vai vendo que as coisas não estão ali por acaso. Ele vai aprendendo a desvendar aquela história que, a princípio, é tão longe da realidade dele. Ele vai vendo como que aquele autor fez escolhas autorais, como ele resolveu escrever isso e não outro, vai entendendo melhor a trama. Estimular a leitura com a ajuda de uma ferramenta como o computador é um exemplo de que antigos hábitos podem ser incentivados com o uso da tecnologia e da orientação do professor. Hoje o brasileiro lê em média de 4 a 5 livros por ano, a maior parte didático, indicado pela escola e não por prazer. Não basta dar computador, não basta colocar laboratório de informática nas escolas. O computador, a tecnologia, ela é um meio. Então, ela deve servir para iniciar o estudante de escola pública a enciclopédia cultural que o estudante de escola particular tem. De repente, eu até me interesse mais, comece a ler mais livros que tratem da literatura brasileira. Podem participar da oficina literária online alunos maiores de 14 anos e professores do ensino médio da rede pública do Rio de Janeiro. E é só entrar lá na internet neste endereço que está aí na sua tela, autoria.com.br.